Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a esse canal Diário de Bordo, Cidade. Eu sou Eduardo Rogério e hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem diversificado e meio complicado. Dom, desejo e realização. Isso mesmo. Muitas vezes nós desejamos algo, desejamos seguir por um caminho, desejamos uma profissão, mas nem sempre conseguimos, porque além do desejo é preciso ter o dom, a aptidão. Vamos falar um pouquinho sobre isso e não sai daí não, é depois da vinheta. Pois bem, bora lá falar de dom. O que é dom? Preciso nós entendermos que dom é, na verdade, aquilo que já nasce com você, né? Você já tem o dom para determinada coisa, como por exemplo, que exemplo, né? Eu sempre cantei, desde criança, bem ou mal, eu acho que não muito bem, mas sempre tive esse dom de decorar música, de guardar, de cantar, de ter o ritmo, assim como já vi muitas pessoas terem dom para determinadas coisas, do tipo, elas não aprenderam em lugar nenhum, elas não aprenderam através de cursinhos, elas têm aquele dom, o dom de pintar, o dom de compor, por exemplo, uma música, dom de decorar, por exemplo, sem nunca ninguém ter ensinado. Então isso é dom, isso já vem com você, isso é seu, né? E funciona dessa maneira. Mas nem sempre o desejo combina com o dom. Nem sempre as nossas inclinações e paixões, ou seja, os nossos desejos, se alinham com as nossas capacidades e talentos naturais. Isso significa que podemos desejar muito algo, mas não ter a habilidade, o talento necessário para fazer aquilo bem feito. O desejo no contexto pode ser interpretado como paixão, aspiração forte para realizar algo. É o que nos motiva a querer fazer algo. Quando eu tenho o desejo de fazer. Olha, poxa vida, eu queria, por exemplo, ser um jogador de futebol que nem o Zico, que nem o Ronaldo, que nem o Ronaldinho, que nem o Vini, enfim. Mas é preciso entender que o dom refere-se à capacidade natural, ao talento, à habilidade inerente que possuímos para algo. É o que nos permite realizar algo de forma natural e com facilidade. Por exemplo, se alguém pode ter um forte desejo de se tornar um pianista, mas não tem o dom para a música, o que pode torná-lo difícil de aprender a tocar bem. Outra pessoa pode ter o dom para a escrita, mas não tem o desejo de compartilhar seus pensamentos com o mundo e, portanto, ela não vai escrever. Um terceiro exemplo pode ser alguém que se apaixonou por programação, por exemplo, mas não tem o dom para a lógica da programação, o que pode tornar o processo de aprender e desenvolver aplicativos muito difícil. Então, nem sempre o desejo combina com o dom. Nos faz refletir sobre a importância de reconhecer e desenvolver os nossos dons, mesmo que não sintamos um desejo intenso entre eles.
Também nos lembra que nem sempre podemos alcançar os nossos desejos e que a busca pelo equilíbrio entre desejo e dom pode ser um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Trocando tudo isso em miúdos, é necessário entender, irmão, que muitas vezes nós temos o desejo de realizar algo. Poxa vida, por exemplo, eu gostaria de ser, vou dar um exemplo dentro da igreja. Eu gostaria de pregar a palavra como, por exemplo, que está muito em evidência, eu gostaria de pregar a palavra como o Cláudio Duarte. Bom, é um bom desejo, né? Você está almejando algo. A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, ótima coisa almeja. Então, bora lá. Você deseja, você tem vontade de pregar que nem o Cláudio Duarte. Mas para pregar que nem o Cláudio Duarte, primeiro você precisa ter o dom da oratória. É a primeira condição. Você precisa ter o dom da oratória, né? Aí você tem o dom da oratória. Tá bom. Então aí você já está num caminho para ser um pregador. Mas aí existem alguns pormenores. Por exemplo, alguns oradores falam em público, mas jamais conseguiriam pregar a Bíblia, porque eles têm facilidade num determinado assunto, mas não têm facilidade, por exemplo, de decorar, de contar histórias, como é a Bíblia. Segundo pormenor, você precisaria ser sério e engraçado ao mesmo tempo. Você então enfrentaria, para ser igual ao Cláudio Duarte, uma outra dificuldade. Você precisaria ter o dom de ser sério e brincar com coisa séria ao mesmo tempo. Portanto, irmãos, veja como é difícil. Além disso, para ser igual ao Cláudio Duarte, você precisaria estudar a palavra para ter propriedade naquilo em que você está falando. Né? Para você ter propriedade, para você ter subsídios daquilo que você esteja falando para outras pessoas. Porque quando você fala, pessoas estão ouvindo e conferindo se aquilo que você fala é realmente verdade. Está na Bíblia? Será que está? Então, veja bem, tudo que envolve uma vontade. Mas vamos simplificar mais isso aí para você poder entender. Jogador de futebol. Quantos milhões, eu arrisco a dizer milhões, quantos milhões de meninos desejariam ser ou desejam ser igual ao Vini Júnior, igual ao Ronaldinho Fenômeno, igual ao Ronaldinho Gaúcho? Quantos milhões de meninos desejam ser igual a eles? Mas é preciso entender que, para ser igual a eles, primeiro, tem que se ter o dom de jogar futebol, de dominar o básico, né, que a gente chama de fundamentos, que é o domínio de bola. E isso já vem, é de cada um. Você vê que uma criança, quando ela nasce com o dom de, por exemplo, jogar futebol,
é de pequenininho. Sabe, eu tenho a opinião de que a escolinha de futebol, ela não ensina ninguém a jogar futebol. Se você não tem o dom de jogar futebol, você não vai conseguir jogar futebol. Por isso que há milhões de garotos querendo ser igual o Ronaldinho Fenômeno, o Gaúcho, Vini, etc., Neymar, e não consegue, porque não tem o dom da habilidade que eles têm. Eles já vieram providos com esse dom, com essa habilidade. O Messi, por exemplo, é um grande exemplo também. Então, eles apenas fizeram o quê? Para aquele que já nasce com o dom, a escolinha serve, sabe para quê? Não é para ensinar, é para aperfeiçoar. Assim como as escolas de obreiros, para quem já nasce o dom de ser obreiro lá na igreja, as escolas não vão ensinar, vão aperfeiçoar. Eis a diferença entre o dom e a vontade. Porque quem vê também, por exemplo, quem via o Ayrton Senna, nossa, quero ser piloto de Fórmula 1. Mas para ser piloto de Fórmula 1, é claro, vamos lá no dom de novo, tem que ter o dom da velocidade, o dom de querer alcançar. Mas é preciso entender que em qualquer um dos casos que eu estou citando aqui, não é só, por exemplo, para ser um Ronaldinho, um Vini, um Neymar, um Messi, não é só habilidade, não é só dom, é disciplina, é aperfeiçoamento, é treino, é físico. Todas essas coisas acompanham o dom, porque se você tem o dom, mas você não aperfeiçoa o dom, mas você não completa o dom, então você não vai chegar em lugar algum. Você não vai alcançar o seu objetivo. Porque já pensou quantos jogadores que já despontaram, mas não vingaram? Porque não cuidaram de tudo que cerca ou cercava o dom. A parte física, a parte emocional, o treino, o aperfeiçoamento. Então não basta ter o dom, o desejo. É preciso, além de ter o dom, aperfeiçoá-lo e cuidar de tudo que envolve a prática. Não basta ter vontade de tocar, como eu citei aqui, um piano. É preciso ter disciplina, é preciso estudar partitura, é preciso exercitar os dedos, as mãos, é preciso exercitar a mente. Não basta eu quero tocar piano. Isso só não basta. Não basta só eu quero ser jogador de futebol, mas não gosto da educação física, mas não gosto de treino físico, não gosto de treino tático. Então não vai dar. Não vai dar certo. Irmãos, é preciso entender que o dom, ele vem com você. Mas o aperfeiçoamento, o cuidar do dom, aí são atribuições suas, exclusivamente sua. Portanto, não adianta a gente ter o dom ou sentir vontade de fazer alguma coisa sem os encargos que esta função exige. E outra coisa muito, mas muito importante. Eu tenho vontade de tocar bateria. E eu já peguei caso assim na igreja.
Eu não toco bateria, eu sou marcador de tempo. Mas chegou um jovem lá certa vez e disse, eu gostaria de aprender a tocar bateria. Tá bom, então vem cá, eu vou tentar te ensinar pelo menos um pouquinho. Ele não tinha ritmo nenhum, ele não tinha marcação de ritmo nenhum. Então não vai aprender a tocar bateria, não tem jeito. É a mesma coisa com a pessoa que quer cantar e a voz dela não dá para cantar e ela não tem ritmo, ela não vai conseguir cantar. A pessoa que quer ser jogador de futebol, se ela não consegue exercer nem os fundamentos que a gente chama, que são o domínio de bola, passe, não vai conseguir jogar futebol. Se uma pessoa deseja ser corredor, mas não conseguiu sequer tirar a habilitação, como é que vai ser corredor? É preciso entender tudo isso. E outra coisa, irmãos, nós jamais podemos nos frustrar ou deixar, porque a frustração até que é do ser humano, mas nós não podemos deixar que a frustração nos domine quando nós não alcançamos os nossos objetivos, quando nós não conseguimos fazer aquilo que de repente a gente tinha vontade de fazer. Eu, por exemplo, mais uma vez quando eu tinha por volta de 6, 7, 8 anos, eu não sei porquê, o meu sonho era ser piloto de avião. E a minha mãe e meu pai ficavam, mas como assim? Piloto de avião? Eu gosto. Mas como você gosta? Você nunca nem subiu num avião, mas eu tinha isso comigo, de ser piloto de avião. Muito bem. Quando eu tinha, acho que uns 12 anos, 15 anos, não sei, acho que é por aí, minha mãe descobriu que no Rio Grande do Sul, na época, existia uma escola da Varig de pilotos. E nós tentamos, minha mãe tentou, arrumou lá uma conhecida que tinha um filho, que já frequentava aquela escola. Porém, eu não consegui entrar naquela escola pelo fato de que a minha dentição foi prejudicada porque tomei muitos antibióticos quando era menor e a minha dentição nasceu toda comprometida. Quando caíram os dentes de leite que me veio a minha dentição veio toda comprometida em virtude de ter usado muitos antibióticos, porque eu tinha bronquite. Então esse sonho teve que ser esquecido. Aí a gente tem que descobrir novos caminhos, ao invés de ficar prostrado dizendo, eu queria, irmão, não deu, vamos partir para outra. Vamos. Como, por exemplo, olha, não foi o meu caso, porque os meus pais não tinham essa condição. Não deu para ser piloto, vamos ser mecânico de avião, vamos de alguma maneira se envolver com a aviação. Não deu para ser corredor, vamos ser mecânico, né? Vamos, irmãos. Não deu para ser isso ou aquilo, e se não der para se envolver também com coisa semelhante àquilo que a gente queria, que a gente sonhava, que a gente almejava, é vida que segue. A vida é feita justamente de desafios. A vida é feita de superações. A vida é feita de desafios. Nós temos que estar preparados todos os dias para enfrentar desafios. Porque se nós ficarmos
prostrados, deixarmos que as nossas frustrações sejam maiores do que a nossa vontade de seguir à frente, de seguir adiante, nós vamos ter uma vida difícil, que ela já é difícil por si só, né? Aí nós vamos ter uma vida, nós vamos estagnar. E nós precisamos entender também que temos pessoas à nossa volta. E aí, como é que essas pessoas vão ser? Como é que vai ficar? Quando eu casar? Quando eu tiver filhos? Que nem muitos pais também incorrem no erro de não terem conseguido determinada coisa e quererem que seus filhos sejam aquilo que ele não pôde ser. Mas será que ele tem o dom? Será que ele tem o chamado? Será que ele quer ser isto que você quer que ele seja? Será que dentro da tua frustração você não consegue entender que o teu filho não quer isso? É como o pai que de repente conseguiu chegar lá, mas o filho não quer aquilo. Quantos jogadores de futebol que o filho não gosta de futebol? Tá tudo bem, ué? Ele não gosta de futebol, mas ele gosta de música. Ele não gosta de futebol, mas ele tem o dom para medicina. Ele não gosta de futebol, mas ele tem o dom para informática. Então deixa que ele siga as intuições dele, o dom dele, a vida dele. Irmãos, não deu certo numa coisa. Ah, eu sonhava ser isso. Quantos milhões de garotos, como eu já disse, sonhavam ser jogador de futebol? Outro dia eu vi o próprio Ronaldo Fenômeno falando: de cada 1.000, um chega. E de cada 1 milhão, um se torna famoso. Não é todo mundo que vai ser Ronaldinho. Não é todo mundo que vai ser Messi. Não é todo mundo que vai ser Bill Gates. Entende? Então nós não podemos deixar que as nossas frustrações, que os nossos sonhos interfiram no nosso futuro, que os nossos sonhos interfiram na nossa vida. Porque senão, você já pensou, se todo mundo dissesse, se não for isso, eu não faço mais nada? Não. Como eu disse também, a vida é desafio todo dia. Viver é um desafio. Levantar todas as manhãs e sair de casa hoje em dia já é um grande desafio. Voltar para casa é um desafio maior ainda. Portanto, não deu certo aqui? Tenta ali. Ah, eu queria ser piloto de avião. Não sou nem mecânico, não sou nada disso. Mas a gente vai se adaptando, vai buscando outras coisas. Tem coisas que a gente tem também, que a gente de repente nem sabe, vai descobrindo outros dons aí, vai descobrindo outras aptidões, vai descobrindo outras coisas. Como, por exemplo, tantas, com a automatização da indústria, né? Tantas profissões deixaram de existir e essas pessoas partiram para outro ramo, para outras coisas, para outras atividades, enfrentando desafios. É preciso entender que nem sempre o desejo vai acompanhar o dom. É preciso entender que nem sempre o desejo e o dom vão combinar com as nossas realizações. Às vezes, ou na maioria delas, arrisco dizer, não vai ser possível. Ainda mais no mundo em que a gente vive hoje, que é um atropelando o outro, tudo é tecnologia.
Portanto, não deu certo aqui. Eu queria ser. Não deu para ser. Não deu para ser que nem o Cláudio Duarte. Bora ser diácono. Tá no reino. Né? Bora ser mecânico. Tá no ramo. E se nenhum desses der, bora descobrir outra aptidão e tocar a vida, porque a vida, como eu disse aqui várias vezes, é feita de desafios, e aceite esse desafio para a sua vida e você vai ver como você vai superar tudo, tudo, tudo. Amém? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Compartilhe esse vídeo, indique o canal Diário de Bordo para outras pessoas e que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus, paz, Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!